Por trás de um dos maiores fenômenos da cultura pop, existe uma camada narrativa que frequentemente escapa às leituras mais superficiais. Quando a J.K. Rowling iniciou a saga Harry Potter, ela o fez a partir de experiências pessoais, de perda, luto e instabilidade. Essa bagagem emocional não serviu apenas como inspiração vaga. Ela se tornou o alicerce de uma história onde a morte não é um evento isolado, mas o eixo estrutural que move cada peça do tabuleiro. Desde a primeira página, a morte está presente. Não como um artifício dramático, mas como o trauma fundador que define o protagonista e seu antagonista, moldando suas trajetórias de maneiras radicalmente opostas. A história de Harry Potter começa com uma ausência. A morte de seus pais não é apenas um fato biográfico distante. É uma ferida psicológica que o acompanha, uma cicatriz visível e outra invisível que impulsiona a sua jornada. Ele é um menino que sobreviveu, um título que o define pela sobrevivência a um evento mortal. Essa condição o coloca, desde o início, em uma relação direta e inevitável com a finitude. Toda a sua busca por identidade, pertencimento e propósito está intrinsecamente ligada à compreensão desse sacrifício inicial, cujas razões ele desconhece, mas cujas consequências determinam sua vida. Do outro lado do espectro, encontramos Lord Voldemort. Ele não é apenas um vilão arquetípico em busca de poder, mas a personificação filosófica do medo da morte. Sua trajetória é a recusa absoluta da finitude, a tentativa desesperada de se tornar uma exceção à regra mais fundamental da existência. Enquanto Harry é definido pela sobrevivência, Voldemort é definido pela negação da mortalidade. A sua busca não é por domínio político ou controle mágico no sentido tradicional. É uma guerra contra a própria condição humana, uma tentativa de extirpar de si mesmo a vulnerabilidade que ele tanto despreza. Essa obsessão se materializa na criação das Horcruxes. A ideia de dividir a própria alma para garantir a imortalidade é mais do que um complexo feitiço. É uma metáfora precisa sobre a fragmentação do ser causada pelo apego extremo ao poder e pelo medo paralisante da morte. Cada Horcrux exige um ato de assassinato, um ato que corrói a humanidade do autor. Voldemort, ao mutilar sua alma, torna-se menos humano, mais isolado e, paradoxalmente, mais frágil. Sua imortalidade artificial é uma existência vazia, desprovida de amor, amizade ou qualquer conexão significativa. Ele vive, mas não possui uma vida. É uma existência espectral, mantida a um custo moral devastador. Aqui, o papel de Albus Dumbledore se torna fundamental, não como um mero mentor, mas como um contraponto filosófico a Voldemort. Dumbledore representa a sabedoria de aceitar a morte não como uma derrota, mas como a grande aventura seguinte. Sua jornada pessoal, marcada pelo arrependimento e pela perda de sua irmã, o ensinou a reconhecer os perigos da busca pelo poder e da negação da finitude. Ele compreende que a verdadeira força não reside em evitar a morte, mas em viver uma vida com propósito, ciente de sua transitoriedade. Essa filosofia se manifesta de forma sutil em vários momentos, mas de maneira explícita no conto das Relíquias da Morte. A Pedra da Ressurreição, um dos objetos mais cobiçados, revela-se um engano. Ela não traz os mortos de volta à vida. Ela traz apenas sombras, ecos, que acentuam a dor da perda e a impossibilidade de reverter o ciclo natural. A lição é clara. A tentativa de violar as fronteiras entre a vida e a morte gera apenas sofrimento. O poder sobre a morte não é controlá-la, mas aceitá-la. É neste ponto que o verdadeiro poder da saga se revela. O sacrifício de Lily Potter, que protege Harry,
não é resultado de um feitiço técnico ou de uma habilidade mágica superior. É um ato de amor altruísta, uma força primordial que a magia de Voldemort, baseada no poder e no medo, não consegue compreender nem superar. Harry se torna, assim, o herdeiro involuntário, não apenas de uma cicatriz, mas de um legado de sacrifício. Ele carrega em seu sangue a prova de que o amor é uma força mais resistente que a própria morte. Esse fardo o acompanha até o clímax da história. Em Relíquias da Morte, Harry descobre que ele mesmo é uma Horcrux, um fragmento da alma de Voldemort que precisa ser destruído. Sua decisão de caminhar voluntariamente para a morte na Floresta Proibida é o ponto de virada definitivo de sua jornada. Ele não vai para a morte como uma vítima passiva, mas como um agente consciente. Ele escolhe o sacrifício não por desejo de morrer, mas por um propósito maior, a proteção daqueles que ama. Neste momento, a diferença central entre Harry e Voldemort atinge sua resolução máxima. Um aceita a morte para proteger a vida. O outro destrói vidas para evitar a morte. Harry, ao se entregar, demonstra a verdadeira maestria sobre a morte, que não é evitá-la, mas encará-la sem medo, por uma causa que transcende a própria existência. Sua sobrevivência subsequente não é um truque, mas a consequência lógica de seu ato. Ao se esvaziar do egoísmo e do medo, ele se liberta do fragmento de Voldemort que o aprisionava. Mas o verdadeiro conflito não está apenas na batalha entre dois indivíduos. A amizade entre Harry, Ron e Hermione funciona como uma força coletiva contra o isolamento psicológico que o medo da morte impõe. Enquanto Voldemort opera sozinho, consumido por sua paranoia, o trio enfrenta cada desafio juntos. A amizade se torna o sistema de apoio que permite a Harry suportar o peso de seu destino. É a prova de que a conexão humana é o antídoto mais eficaz contra o vazio existencial que Voldemort representa. Existe, portanto, uma camada invisível que percorre toda a saga. A coragem, aqui, não é definida como ausência de medo, mas como a escolha consciente de agir apesar dele. Harry sente medo, dúvida e dor, mas sua capacidade de escolher o caminho da responsabilidade moral, mesmo quando esse caminho leva ao sacrifício, é o que o define como herói. A narrativa de Harry Potter, despida de sua fantasia, é uma história sobre propósito, perda e a responsabilidade de viver uma vida significativa diante da certeza da morte. Por que, então, uma história infantil que trata tão profundamente da morte ressoa com tantas gerações? Talvez porque, em uma cultura que frequentemente busca negar a finitude, que a esconde em hospitais e a trata como um fracasso técnico, narrativas sobre morte e sacrifício se tornam mais necessárias do que nunca. Elas nos lembram que a vida só adquire seu verdadeiro valor e urgência porque ela tem um fim. A jornada de Harry nos confronta com uma pergunta inquietante. Não se há vida após a morte, mas se há vida antes dela. Uma vida com propósito, forjada não na negação do fim, mas na coragem de aceitá-lo, transformando o medo em responsabilidade e o sacrifício em um ato de amor. No fim, a maior magia não é a que derrota a morte, mas a que nos ensina a viver.